Jesus. Agora esta chamada está sendo gravada. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, meu Pai, nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, né? O Deus das nossas vidas, aquele que tem a posse dos nossos corações, Pai, pois a Ti nós o entregamos, Senhor, pois confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos e as mãos dos nossos familiares também, né? As vidas dos nossos familiares também confiamos nas Tuas mãos, Pai. Somos gratos por isto, né, Pai, por termos esta confiança no Senhor, né, por ser aquele em quem podemos confiar, né, pois o Senhor não mente, né, o Senhor não é falso, né, o Senhor não ilude, né, mas o Senhor age da forma como o Senhor declara e fala, né. Então não há dúvida e nem mentira em Ti, Pai, somos gratos por isto. Obrigado, Pai, pela bênção e dádiva de mais este dia. Obrigado por mais este encontro, por mais este momento de comunhão com os irmãos, por mais esta aula aqui, né, do nosso querido pastor Lucas, né, deste teu filho amado, né, que o Senhor tem confiado, né, todo este conhecimento que o Senhor tem trazido, né, tanta clareza e orientação sobre as coisas, né, embora o Senhor não tenha dado tudo, né, ainda, né, o Senhor, né, divide o conhecimento entre nós aqui para que, estando juntos e unidos aqui, né, venhamos conseguir juntar as peças, né, ver as coisas com mais clareza, ver as coisas com mais compreensão, Pai. Por isso somos gratos por este momento de comunhão aqui com os irmãos e com o Senhor também, Pai, pois o Senhor é e sempre vai ser o nosso convidado ilustre, né, o nosso convidado de honra aqui, Senhor, para que o Senhor esteja conosco e nos alegre, e se alegre junto a nós aqui, Pai, neste momento de comunhão, neste momento de intimidade, este momento de consagração ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, a Tua guarda e a Tua proteção, como sempre, né, pois sabemos que o inimigo está sempre ao nosso redor, buscando e tentando contra as nossas vidas, procurando brechas, procurando autoridade, procurando algum tipo de ilegalidade sobre nós, meu Pai, né, através das nossas vidas, através das coisas sobre a nossa casa, através dos nossos aparelhos eletrônicos, né, enfim, Pai, né, ele tenta todos os meios e métodos possíveis, mas quebramos e cancelamos tudo isto no sangue de Jesus, Pai. Clamamos o Teu sangue sobre os nossos corpos, clamamos o Teu sangue sobre as nossas casas, clamamos o Teu sangue sobre os nossos familiares e as casas deles e sobre toda a área ao nosso redor, Pai. Clamamos o Teu sangue para que venhamos estar invisíveis neste momento, né, no mundo espiritual, para que o inimigo não venha conseguir nos localizar de alguma forma, para que ele não venha conseguir trazer algum tipo de interferência na nossa comunicação, Pai, para que tudo venha estar oculto, Senhor, para que venhamos estar escondidos à sombra das Tuas asas, Senhor. Então pedimos a Ti, Pai, guarde e proteja toda a nossa comunicação, a nossa energia, a nossa eletricidade, a nossa internet, via cabo ou via rádio, Senhor. Tenha as Tuas mãos sobre todo o nosso ser, Pai, sobre os nossos familiares também, para que o inimigo não venha usá-los de alguma forma para tentar nos atingir ou nos distrair, Senhor, para que venhamos ter o nosso foco total no Senhor aqui, Pai. Guarde e proteja a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso subconsciente também, Pai, né, para que não venha haver brechas, para que não venhamos nos distrair neste momento, para que, né, não venhamos tirar o nosso foco do Senhor neste momento, Pai. Clamamos sobre a vida do Lucas, né, pedimos a Tua guarda e proteção dobrada sobre ele, sobre a Liz, sobre a sua casa, sobre a atmosfera ao seu redor, sobre os seus pensamentos, Pai, sobre o seu coração, que o Teu Santo Espírito venha usá-lo grandiosamente e agir de uma forma mais intensa e sobrenatural sobre ele e através dele, Pai. Conduza-o, orienta-o,
né? Guarda-o, proteja, renove as armaduras de proteção dele e as nossas também, Pai, para que as flechas inflamadas do inimigo não venham ter ação, né? Não venham, né, surtir efeito sobre nós, meu Pai, né? Por isso pedimos ao Senhor, Pai, dê ordem aos teus santos anjos, para que venham guardar e proteger a cada um dos nossos irmãos e irmãs e venham se levantar contra, né, a todos os ataques do maligno, que eles venham se levantar em retaliação, né, a estas investidas de entidades, potestades ou principados, Pai. Que tudo seja amarrado, que todas estas obras de macumbaria, de bruxaria, ou de feitiçaria lançadas contra nós, que sejam todas amarradas, que sejam cortadas pela espada do teu Santo Espírito, meu Pai, e que venham ser frustrados todos estes planos do maligno, meu Pai, que não venham surtir efeito algum sobre as nossas vidas, Pai, que estes altares consagrados ao maligno, que venham ser queimados pelo poder da tua glória, meu Pai, para que venham ser santificados, Senhor, para que o teu sangue venha cobrir estes locais que o inimigo corrompeu e consagrou, né, para o reino das trevas, que o Senhor venha trazer e restituir novamente estes locais para o Senhor, Pai, né, que tudo aquilo que o inimigo tem roubado, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar, meu Pai, todas as bênçãos que ele tem roubado de nós, né, todos os locais que ele tem trazido para a escuridão, Pai, que venham ser todos restituídos ao Senhor, Pai, que seja tudo coberto pelo teu sangue, Pai, que todos os corações que se voltaram para a escuridão e foram enganados pelas forças das trevas, meu Pai, que sejam todos restituídos ao Senhor, Pai, para a tua luz, para o teu amor, para a tua graça, para a tua misericórdia, no sangue de Jesus, Pai. Declaramos, Senhor, declaramos todas estas coisas no espiritual e no físico, meu Pai. E clamamos aos teus santos anjos, meu Pai, que venham ser renovados também, que sejam aprimoradas as suas armas, que sejam aprimoradas as suas armaduras, que o resplendor da tua glória brilhe sobre eles, meu Pai, pois são eles que enviam as nossas orações até os seus destinos, Senhor. E sabemos que o inimigo se levanta, meu Pai, para impedir que eles entreguem estas orações, Pai. Por isto oramos por eles também, para que as nossas orações venham chegar até os seus destinatários e venham surtir o efeito necessário sobre estes locais, meu Pai, sobre estas pessoas, sobre as quais estas orações podem alcançar, sobre as quais o Senhor quer que elas sejam despejadas nestas bênçãos, estas palavras de bênçãos, estas declarações que o Senhor nos permite fazer em teu nome e em teu sangue, Pai. No sangue de Jesus, Senhor, declaramos. Amém, amém e amém, Pai. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, irmãos, por ter vindo. É muito importante a presença de vocês aqui, porque, embora seja um curso, na verdade o curso já terminou. Nós estamos aqui para nos alimentar da palavra de Deus, né? E o que Deus tem colocado no meu coração para falar hoje é sobre a falta do azeite, né? Então, como que se faz um azeite de oliveira, né? Então, no caso, de oliveira, de azeitona, né? É a oliveira, né? É oliva, azeite de oliva, é oliveira, tá certo. Isso. É porque no Brasil azeitona para mim é estranho, né? Então, o azeite de oliva, ele é feito por pressagem. A carne da azeitona, ela tem que ser esmagada para sair o azeite. Eu não sei se o caroço também tem azeite, mas deve ter também, né? Normalmente todo caroço de toda fruta, de toda semente tem óleo. Assim como tem água e não tem mais coisa. Então, veja só, nós precisamos ter um processo na nossa vida que nos esmague. Nós não criamos esses processos naturalmente, ou seja, nada a gente faz sobre nós mesmos. O que Deus faz é que as nossas falhas, pecados e erros tragam consequências que vão nos esmagar. Então, naturalmente, a gente falha e Deus transforma a nossa falha em algo proveitoso, que é o esmagamento
da nossa carne. Então, a gente não vai subindo a escada de Jacó, a escada do céu, como se fosse uma elevação angelical, assim, de degrau em degrau. Sempre são atitudes e consequências que a gente sofre por causa da nossa natureza caída e por causa que a gente não obedece. E naturalmente é como uma bola que você põe no alto, ela rola para baixo. Então, a nossa carne, se você soltar qualquer ser humano, ele vai para baixo mesmo. E quando ele vai para baixo, ele entra em situações ruins. E aí Deus permite o esmagamento da carne para poder ele voltar para o alto. Quando você adquire consciência que você precisa buscar a Deus, você entra num outro nível, que é um nível em que você, pela consciência que você tem, você ora, você busca, você faz jejum, porque você quer manter aquela comunhão com Deus, porque você já teve um contato com Deus, e aquele contato foi saboroso, foi gostoso, foi espiritual, foi tudo que deu significado para a sua vida, e você não quer sair daquela condição, e não quer mais voltar para o mundo. Você quer exatamente manter-se na presença de Deus. E aí você faz aquele esforço diário de orar, de buscar, de ler a Bíblia, que é uma manutenção. Mas, às vezes, a gente está num nível de vida, de correria, de, sei lá, de envolvimento material, que a nossa comunhão diária parece que não produz o azeite suficiente, ou seja, a gente gasta mais do que produz, né? Aí a gente precisa da comunhão dos irmãos, precisa da igreja, precisa fazer cultos de vigília, precisa estender mais, né, a nossa condição espiritual, precisa fazer um jejum, não? Precisa de um culto onde você busque mais os dons, e assim por diante. Então nós estamos hoje numa situação em que o nosso azeite está diminuindo. E nós estamos com a ilusão de que não está. E a gente está se contentando com aquilo que não é azeite. Porque o azeite, ele dá a sustentabilidade espiritual de ter luz própria, de ter luz para si e para os outros. E nós estamos num momento de tão densas trevas no mundo e tão grande aflição, que pelo andar da nossa vida hoje está consumindo mais. Se está consumindo mais, precisa produzir mais. E se precisa produzir mais, precisa de mais clamor, mais oração, mais comunhão, mais jejum, mais igreja. Entendeu? E a gente está negligenciando isso. E muito. Não é pouco, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos para entrar num estágio mais intenso ainda. Então, nós temos que logo, em prazo de dias, aumentar a nossa reserva de azeite espiritual. E não é leitura bíblica, pregação bíblica, é uma vida intensa de contato com Deus. E esse contato com Deus, ele tem que acontecer na intimidade da sua casa, do seu coração com Deus, porque Deus dá os mecanismos para cada um manter esse contato. E aqui na igreja, e aonde a gente está se reunindo. Ou seja, nós temos que intensificar a nossa comunhão. Certo? Porque palavra que não produz atitude, mudança ou comunhão, né, ela passa como conhecimento, vai embora. A palavra que produz mais azeite é aquela que constrange o coração, que mostra os estados que estão sendo ignorados por nós mesmos, que nos dá o quebrantamento, que mostra coisas para serem tiradas, arrependidas, removidas. Não é porque a gente se arrependeu dos pecados que o processo parou, não. O processo de santificação continua. Então, os momentos de comunhão e de oração e de lives têm que ser momentos em que identifique isso para que haja quebrantamento
o esmagamento da azeitona para produzir o azeite. Senão, a gente vai viver de conhecimento em conhecimento e vai cair na mesma situação que as igrejas físicas caíram. Né? Porque a Bíblia estava todinha lá. Às vezes a Bíblia fica até em cima do púlpito. Certo? E a busca? Os cultos nas igrejas normais é quarta-feira, irmã de oração. Porque o resto é assembleia de louvor. E às vezes não é uma alimentação suficiente para uma batalha de uma semana. Então você vai ouvir uma palavra durante 20, 30 minutos dentro do culto do domingo, ou do sábado, no caso dos jovens, mas aquilo não é sustento suficiente para uma semana. Se você fosse viver de uma alimentação semanal, você morreria de fome. Então você precisa de uma alimentação diária. A alimentação diária não é fornecida pela igreja. A única igreja que abre todo dia é a igreja do Edir Macedo. Todo dia essa igreja está aberta, mas o alimento lá não é bom. As outras igrejas é só na quarta, no sábado e no domingo, na escola dominical, então não é todo dia. E eu acho estranho porque às vezes o pastor está vivendo para a igreja e não trabalha. CCB é todo dia, exatamente. Então, o certo seria a igreja abrir todo dia, porque todo dia você precisa de pão espiritual. Fica um dia sem comer. Você vai ficar fraco. Por que você faz jejum? Porque você troca o pão material pelo pão espiritual. Mas aí é um propósito. Mas, naturalmente, se você fosse subtraindo a sua alimentação, você ia ficando fraco, com olheiras, sem coragem. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. E durante todo esse tempo que tem existido a igreja, nunca ninguém sacou que a igreja tinha que abrir todo dia. Se o pastor vive para a igreja tem que abrir todo dia. A igreja física, né? Porque todo dia a gente precisa de alimento. E aí tem duas coisas. O todo dia e a qualidade do alimento. E a qualidade do alimento é assim: o quebrantamento do pastor tem que levar a igreja ao quebrantamento da igreja, ou seja, o exame que o pastor faz em si mesmo tem que fazer as pessoas fazer o exame em si mesmo. Para quê? Para que venha à tona coisas ocultas e escondidas que precisam ser mudadas, para que a carne esmague, o azeite brote e a luz apareça. Então, não tem condição de uma pregação ser de um nível e a audiência ser de outro. O pastor vai falar um monte de coisas que servem ou para ele só, ou é só conhecimento, e o povo não toma proveito daquilo. Não transforma a vida com aquilo. Não muda a atitude. Não corrige o caminho. Então, é muito sério isso. Porque o pastor, ele está tocando a sua vida e está tocando a dos outros. Quando você é ovelha, você toca a sua vida. No máximo, você toca a vida dos seus filhos. Uma mãe, um pai, uma família. Então, no caso, a ovelha ela é um pastor dentro de casa. Ou uma pastora. Então, se, por exemplo, um pai de família começa a fumar, beber e fazer um monte de bobagem, o que vai acontecer com a família? Vai se desviar. Então, ele tem que vigiar para ele não degradar, para que os outros não degradem. Assim é a mesma coisa ao pastor. Se o pastor degrada, a ovelha degrada. Então, isso não é para causar culpa, nem medo, nem nada. É uma reflexão para que a gente seja espremido hoje e saia daqui com azeite. Com a mudança de atitude, as nossas lâmpadas comecem a retornar a ter luz e vida. Porque elas estão apagando. Está faltando azeite. E qual é a característica da noiva tula? Falta de azeite. E a noite ainda não terminou.
Então, não adianta a gente se iludir com as coisas, porque agora é que vai precisar mesmo do azeite, porque agora é que o mundo vai entrar em desespero. E se nós vamos entrar nessa nova fase, desse desespero do mundo, que está para acontecer a partir de agora, sei lá, agosto, setembro, né? Vamos marcar aí para setembro, ainda tem 1 mês e meio. E se nós entrarmos nessa condição, vai faltar para nós e para eles. Porque o mundo já não vai ter mesmo. Quem está vivendo de religião, ou de assembleia de igreja, ou de culto de domingo, vai ficar sem azeite. Naturalmente vai, porque o consumo do azeite vem com a necessidade da luz. Né? E se tem mais trevas, mais luz precisa. E se tem mais luz que precisa, mais azeite vai ser consumido. Rapidamente. Então, o pouco que cada um está tendo por aí, eu não sei como é que é, eu não consigo avaliar, não sou o Espírito Santo para saber disso, mas Deus sabe. Então, a nossa produtividade de azeite aqui, nós somos 7 pessoas aqui hoje, graças a Deus, 7 é um número muito bonito, é o nome de Jesus, não é o nome de Deus, tem que ser alta. Tem que haver sede e fome de Deus. Não é de letra e de palavra, é de Deus, da pessoa de Deus, de Jesus. Tem que ter um nível de amor maior entre nós, um nível de comunhão maior entre nós, um nível de afeição maior entre nós, de preocupação maior entre nós, de um com o outro, sobre qual é a necessidade, por exemplo, do profeta João Batista, que agora está com uma casa, e ele vive do evangelho, e precisa de oferta na igreja. As ofertas estão divididas entre a igreja física e aqui não está sendo suficiente, então sinal que tem gente que não está ofertando aqui, e aqui é uma igreja. E a necessidade de ofertar é onde você se alimenta. Se você se alimenta na igreja física, oferte na igreja física. Se você se alimenta aqui, oferte aqui. Mas não fique deixando faltar. O que acontece é que pastores falam assim, não, igreja virtual não é igreja, você tem que dar o dízimo aqui. E muita gente coloca isso na cabeça. Não, igreja é onde você se alimenta. Não interessa se é física ou se é virtual. E onde você se alimenta, você tem a obrigação de dar a sua oferta. O dízimo é a menor oferta que se pode dar. É o mínimo. Porque Deus quer a nossa vida inteira. Agora, se está numa igreja virtual e não oferta, e está se alimentando, então tem alguma coisa errada. Se está tendo um alimento de qualidade e a ovelha não oferta, está alguma coisa errada. Se a ovelha não está ofertando porque o alimento não é de qualidade, é uma forma do pastor dar uma olhada sobre o alimento que ele está dando, porque não está motivando ninguém para ofertar. Então, se há uma divisão, as pessoas têm que conversar com o pastor da igreja física e dizer assim, pastor, eu preciso ofertar na igreja virtual, porque aqui não abre todo dia. E a virtual está abrindo todo dia. Então, é lá que eu também me alimento. E não tem essa de ter ciúme, porque você tem que ser submissa a Deus e não ao ditame do pastor, que está louco para você manter a vida padrão dele lá. E aqui tem um homem de Deus, que é o João Batista, a gente sabe do testemunho do Espírito Santo na vida dele, e ele não precisa viver essa vida de mendicância. Porque ele está vivendo a vida de pedinte. Pede para cá, pede para lá. Ele tinha que ter uma oferta mensal específica para pastor Jones, pastora Nilva e profeta João Batista, que são os ministérios que se precisam desse sustento. Então aí a gente já corrigiria um nível. Vamos para o próximo, que é a comunhão, que é o amor. Vamos para mais um nível, que é a qualidade da busca espiritual e da sede, que é o compromisso com a palavra, que é a pregação, que exorta, que transforma.
Não adianta passar a mão na minha cabeça que eu não mude o coração. Amanhã eu estou pior do que hoje. Então, se eu estou precisando de uma exortação, tem que ser dada aquela exortação. E não escondida. Agora, a gente não sabe qual a exortação dá. Quem a gente serve é que nem um serve-service. A gente serve a comida, cada um pega o seu prato. E o Espírito Santo diz, pega alface, pega cebola, pega tomate, pega feijão, pega, entendeu? Então, a pregação é um restaurante. E o Espírito Santo coloca no coração de cada um qual é a parte de dentro da pregação que você pega. Às vezes uma frase não serve para você, mas serve para o outro. Às vezes um testemunho não serve para você, mas o restaurante tem que oferecer todas as qualidades de alimento. Tá certo? Então, nós agora precisamos, aqui agora, parar um pouco dessa pregação e fazer um momento de oração mesmo por isso. E eu gostaria que vocês realmente orassem sobre essa questão agora, para que a gente passe do nível da conversa para o nível da ação. Amém? Aqui a palavra de Deus, só para concluir, diz assim: Amém, Jesus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós temos uma gangorra, né? Uma hora inclina para a carne ou para o Espírito. Então nós temos que colocar peso suficiente para ela inclinar para o Espírito. Porque a carne não foi tirada. Por que que Deus coloca lâmpadas na mão de virgens? Porque a luz ainda não nasceu dentro da virgem. Quando ela se casar com o noivo, a luz brota de dentro. Então não tem mais necessidade de azeite, porque já é o corpo espiritual transformado, a luz já brota. Eu vejo a luz de Deus como um sol, como uma luz brilhante fora. Eu sempre falo, Senhor, eu quero ela aqui dentro. Mas agora que eu entendi que ela só vai brotar aqui dentro quando nós formos transformados. Então, até lá, eu preciso de azeite. Eu preciso andar com a minha lamparina. E essa inclinação, ela já existe em nós. Ela só está fraca porque, às vezes, a gente não dá o peso que a gente precisa para ela. Eu falo isso para mim mesmo. Isso aqui, ó. Minha culpa, minha máxima culpa, eu, pecador, confesso a Deus, igual os católicos fazem, né? Mas cada um tem que reconhecer isso. Porque se nós reconhecermos isso individualmente e coletivamente, nós vamos subir de nível de comunhão aqui. Se nós queremos avivamento não é gratuito. Não é bilhete de festa de rock and roll que você vai lá e distribui e todo mundo entra pulando. Avivamento é custo de trabalho espiritual, de clamor, de jejum, de oração, de sede, de busca, de necessidade, de saber que você tem uma identidade espiritual, que ela corresponde à identidade de Jesus e que você quer se tornar como ele. É diferente do medo do inferno. Porque às vezes a pessoa quer orar, jejuar, buscar, porque quer que Deus livre ele do inferno para ele se salvar. E é só salvação que ele quer. Não quer mais nada. Não quer amar o próximo, não quer mudar as atitudes, não quer se santificar, quer ser arrebatado e quer morar em outro lugar, porque aqui está ruim. E nós temos uma construção, um conteúdo a ser preenchido por Deus, para sermos como ele é. Não é uma troca de situação de terra para céu, levando o mesmo frasco sujo lá para cima. Porque é assim que as pessoas pensam. Eu vou me livrar do inferno, eu vou crer em Jesus. Então eu tiro o frasco daqui da terra e jogo o frasco lá no céu, que é o meu corpo, a minha carne, ou o meu espírito, a minha alma, mas não limpo nada. Então, medo do ir para o inferno não salva. E, aliás, nem constrói um crente de qualidade, para falar bem a verdade. O que faz um crente ser de qualidade é o amor a Deus e o desejo de ser como ele é, porque o conteúdo dele precisa crescer dentro de nós,
para termos a luz dele em nós. Por enquanto, é por esmagamento da carne, a produção de azeite, até o dia que ele se estabelecerá totalmente em nós e a luz vai ser dele em nós. E aí já não precisa mais esmagar a carne, porque a carne já foi tirada. E aí nós vamos para a habitação celestial, que é toda a luz, e a luz é Deus, e Deus é o Cordeiro. Amém? Então vamos lá. Eu vou fazer a minha primeira oração, e eu gostaria que vocês orassem exatamente por essa necessidade que a nossa igreja está tendo. 7 pessoas, às vezes tem a irmã Gislaine, às vezes tem a irmã Eliana, às vezes tem a irmã Luana, 15 pessoas, que seja, mas que sejam 15 pessoas que amam a Deus e que buscam, que não quer ficar aqui nessa grande tribulação, não é com medo, é porque ama o Senhor e quer estar com Ele. Porque medo todo mundo tem. E medo não é uma coisa espiritual. Medo é ausência de fé. Não querer ir para o inferno, até o diabo também não quer. Por isso que ele quer prorrogar o tempo. Mas isso não faz dele um crente. Então, esse nível de qualificação, medo, né, e interesse, não funciona mais. Então, nós queremos um nível de amor, de fidelidade, né, para que o Senhor se alegre conosco, para que o Senhor veja que nós realmente o amamos e praticamos a sua palavra e vivemos para Ele. O nosso nível de envolvimento com o mundo, para algumas pessoas, ainda é alto. Para mim, por exemplo, não é tão alto porque eu escolho meus horários de aula, eu posso ficar em casa, mas quando eu vou lá eu tenho que me envolver. Eu ganho um bom salário, então eu não posso também dar uma aula porcaria lá, que aí já é uma vergonha, já é um testemunho ruim. Eu ganho por dar aulas e por pesquisar. Então, se eu não pesquisar, eu não mereço aquele salário. Então, eu tenho que fazer alguma coisa na pesquisa e alguma coisa na aula. Agora, o grau de envolvimento do profeta João Batista com o mundo é quase zero. Por que não é zero? Porque ele ainda está aqui na Terra. Ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa comprar comida, ele precisa ir no supermercado. Mas é o que está mais vivendo totalmente para Deus. Todos nós temos ou uma profissão, ou uma ocupação, ou um trabalho, né? Ou uma empresa, ou alguma coisa. Mas o pastor Jones e a pastora Nilva, não. E o profeta João Batista. Eu sei que tem gente que é fiel, porque eu que tomo conta da igreja. Porque eu não sou tesoureiro, apenas criei um grupo para ajudar as pessoas na pandemia, e esse grupo se estendeu até aqui. Mas eu sei quem é fiel, que aparece lá, R$100, R$200, que é o que pode dar, mas é fiel. E quando surge necessidade, eu envio. É só perguntar aí para quem recebeu, que sabe que eu envio. Tendo lá, não fica. É sempre zeradinho. Ou é R$6 que fica, R$1, R$2. Teve dia que ficou R$30, a irmã, pô, irmão, pelo amor de Deus, manda qualquer coisa para mim. Eu dei uns R$30. Até eu já usei, a pastora Nilva já usou dessas ofertas. Amém? Eu sei que os irmãos que estão aqui, né, não precisam dessa exortação, porque tem gente aqui que é fiel. Mas tem gente aqui também que está precisando dessas ofertas. E são esses 3. Amém? Então vamos começar corrigindo já esse nível, né? Quem já faz a oferta fiel todo mês, não precisa se preocupar com essa palavra. É que nem aquela conta. Se você já pagou a conta, desconsidere esse e-mail, né? Amém? Vamos orar então? Ou pelo menos pedir para Deus sensibilizar os corações que participam da nossa igreja. Segundo o Telegram, nós temos 33 membros. Nós tínhamos 78 membros. Nessa reviravolta, a gente descobriu quem era realmente membro e quem não era, porque eu mandei para os 78 a mudança. Tem 33 ou 36 hoje no Telegram. Então, seriam 33 ou 36 pessoas ofertantes. E aqui tem 2 ou 3, ou no máximo 5.
Então, como é que fica? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu não quero aqui estar em arrogância nenhuma, nem em dureza de coração, nem com o cajado duro batendo sobre a cabeça de ninguém, porque eu sei que os irmãos que estão aqui são os mais fiéis, são aqueles que estão aqui, porque também, Senhor, participam do teu corpo e também ofertam, Senhor. Não vou precisar falar o nome de quem manda a oferta aqui, Senhor, mas eu sei que são fiéis. Mas nós sabemos que a nossa igreja está precisando de várias mudanças nas nossas atitudes pessoais. Uma delas é a oferta, e pedimos que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que participam das lives. Se estão com problemas financeiros, que o Senhor resolva para que eles possam ofertar. E se eles têm uma renda, que eles possam também ofertar, Pai. E também esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, Senhor, é que nós tenhamos a sede e a fome de te amar, de te conhecer, de desejar a ti, Senhor, mais do que qualquer coisa que a gente deseja nessa terra. Para que nós sejamos esmagados, Senhor, nos nossos interesses pessoais, na nossa carne, porque o tratamento que nós precisamos venha a produzir o azeite que nos acenda espiritualmente, porque agora estamos num nível, Senhor Deus, que não dá para retroceder, não dá para voltar atrás, nem queremos isso. Mas também não dá para ficar aceitando, ficar numa medida carnal, Senhor, porque o nosso azeite precisa aumentar. E nós estamos em uma situação de risco espiritual. E nós precisamos crescer em Ti, no Teu amor, na graça, no Teu conhecimento, e que o nosso coração se constranja, e que Teu Espírito Santo nos sonda em todo e qualquer item pendente, mesmo que não seja pecado, mas que sejam apenas atitudes para serem mudadas, costumes para serem tirados, que Ele nos mostre, nos apresente, para que nós possamos ter a graça e a condição de nos humilhar, de chorar, de lavar o nosso coração com lágrimas, mas do outro lado sair transformado por Teu poder, transformado pela Tua benignidade, pelo Teu amor, para que nós não venhamos a padecer neste mundo que está tão perverso, tão obscurecido, e nós não nos identificamos com essas trevas do mundo, e queremos, Senhor, nos identificar contigo, porque foi o Senhor que tomou a iniciativa de nos amar primeiro, de nos convocar para o teu evangelho, e de nos trazer à tua presença para nos santificar, Senhor. Por favor, esteja criando no coração dos meus irmãos e no meu, um quebrantamento profundo, Senhor, íntimo, que venha, Senhor, a espremer, Senhor, coisas ocultas e escondidas, para que nós tenhamos uma pureza nesse azeite, uma pureza, Senhor, na nossa sede, na nossa fome de Ti. E a gente saia desse nível, Pai, para um outro nível de amor, para um outro nível de comunhão. Que as nossas lives sejam ardorosas de amor, ardorosas de palavra, ardorosas de comunhão e de presença do Teu Espírito Santo. Que todo esse curso que foi dado de princípio e no fim, andando com Jesus para as bodas, e agora a guerra celestial, resulte, Senhor, em algo bom, em algo proveitoso, em algo que todos possam desfrutar, Senhor, na comunhão e na Tua presença, que não se torne apenas conhecimento, e livros, e apostilas, e vídeos, Pai, mas vida contigo, porque foi para isso, Senhor, que o Senhor levantou esses cursos no meu coração, Pai. Quando eu comecei a Te buscar em 2019, eu estava em pecado, em fraqueza, e eu orava como um feridento, querendo ser curado, para ver se alguém tinha um pouco de bálsamo para passar nas minhas feridas, e eu também, depois que melhorasse, passasse o meu bálsamo na ferida dos outros, através da minha oração, Senhor, da minha busca, do meu clamor, pedindo a Ti que trouxesse esse bálsamo, Senhor. E assim o Senhor levantou a minha vida, Pai. Me curou, Senhor. Quanta coisa já foi removida. Eu não tinha nenhuma preparação para o arrebatamento, para o evangelho, para a igreja. Eu estava totalmente depauperado, Senhor.
E eu vi um crescimento em mim mesmo, e até os irmãos viram isso nas lives de 21 horas, quando eu trazia e abria meu coração, trazia questões que eram levantadas para a gente se examinar na tua palavra, resolver paradigmas, para que a gente quebrasse, Senhor, estruturas erradas e mudasse. Mas depois a nossa igreja passou por um outro processo estranho, Senhor, de intriga, de confusão, de perda de tempo nas lives, Senhor, de palavras repetitivas, Pai. E agora nós estamos nesse estado, Senhor, de necessidade espiritual. Que nós tenhamos a condição, Senhor, de nos arrepender de qualquer atitude errada, seja egoísmo, seja altivez, seja qualquer coisa, Senhor, que seja um motivo, um empecilho do azeite ser produzido. Por favor, Pai, por misericórdia, nos quebrante, Pai. Tire de nós o orgulho, tire de nós a altivez, dê-nos o amor doce, o amor sincero, o amor, Senhor, puro, uns pelos outros, Pai. A preocupação genuína, Senhor, para que o nosso amor por Ti arda como chama e tocha viva, e o nosso amor pelos irmãos também seja da mesma forma, para que a gente possa entrar nessa nova etapa que o mundo vai entrar, que as igrejas vão entrar, que a gente tenha condição de atravessar a noite tão escura, ó Deus, com azeite suficiente, como noivas sábias e não como noivas tolas, para chegar o dia da redenção e a lâmpada já não ser mais aquela que a gente põe na mão, mas aquela que a gente carrega dentro de nós, que é Tu, Senhor, nos transformando em corpos espirituais, Pai. É isso que nós te pedimos. E se agora, em nosso coração, em nossas palavras, não alcançamos, Senhor, o nível do arrependimento, do quebrantamento e da humilhação que nós precisamos, que o Senhor proporcione isso para nós em nossos dias agora, para que nós tenhamos quebrantamento e lágrimas e choro suficiente para lavar o nosso coração, mudar as nossas atitudes e nos empenharmos mais em Ti e na Tua palavra e na comunhão do Teu reino, Pai. Eu te peço para mim e para todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Quem quiser fazer o seu clamor, pode fazer. Pode também comentar alguma coisa e depois orar. Amém, Jesus, glória a Deus, né? Vamos orar, vamos clamar. Glória a Deus. Em cima da palavra do pastor Lucas aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor sabe, né? Aleluia. No começo desta obra tinha tesouraria, tinha tudo. Gustavo é a testemunha aqui do tempo, né? Que tinha obra social, tinha tudo, né? E tinha ajudas e tudo mais, né? Para mim, para a Nilva, tudo. E para todos que precisassem também, né? Tivessem precisando de alguma assistência. E glória a Deus. Mas o Senhor sabe, Pai querido, aconteceram tantas coisas, né? Tantas intrigas e coisas e tudo, acabou se desfazendo tudo, a tesouraria e todo esse... e tudo isso, né? Mas glória a Deus pela vida do pastor Lucas, Senhor, porque ele veio com assistência, né, já o grupo da assistência, né, e o Senhor tem usado realmente o pastor Lucas, né, nesse sentido aí, aqui nessa igreja, para estar edificando, nesse sentido, né, sabe, glória a Deus. Então a gente tem que só agradecer realmente ao Deus Todo-Poderoso, né, pela vida de cada irmão, né. A gente sabe, o Batista também, na mesma situação, Senhor, eu e a Nilva também, ele, assim, a gente, realmente, Deus nos colocou só nesse sentido, né, só tá cuidando da noiva ali, em tempo integral, né, dedicando a sua vida inteiramente a isso, glória a Deus, né, assim, Pai querido, o Senhor sabe, foi um chamado que o Senhor deu mesmo, e já há muito tempo, né, glória a Deus por isso, o Senhor sabe todas as coisas, e eu creio também, né, nós cremos aí,
que o Senhor virá com grandes coisas, essa questão da transferência de riqueza, onde os irmãos poderão sim sair dos seus trabalhos seculares e estar só na obra do Senhor, que eu sei, Pai, que é o desejo de muitos, né? Sabe? Se entregar de corpo, alma e espírito na tua obra, sabe? O Senhor vai dar essa condição para todo mundo que tiver fé. E eu acredito que a transferência de riqueza será justamente para isso, Senhor. Aquele que tiver o desejo, né, de abandonar todas as coisas do mundo e querer estar só para o Senhor. Glória a Deus por isso, né? E nós só temos que agradecer mesmo, Pai querido, né, pela vida do pastor Lucas. O Senhor tem colocado no coração dele aí essa questão de estar estruturando, né? O Senhor colocou ele como, olha, glória a Deus, um estruturador aqui, né, colocando as coisas no lugar e estruturando até a questão dos grupos e tudo mais. Agora, estruturando a igreja, né, deixando ela mais bonita, mais estruturada, né, eu creio realmente que os irmãos, eles precisam ter essa disposição mesmo, né, de ajudar. A gente sabe que tem muita coisa, muita falácia, a gente sabe que o inimigo, ele age muito, Senhor, né, assim, confundindo a cabeça das pessoas com relação, né, muitos, Senhor, pregam até contra o dízimo, que isso não existe, que não sei o quê, mas não existiria a tua igreja, Pai, não existiria, se não tivessem pessoas doando, ofertando, dizimando, não existiria a obra de Deus, né, como alguém seria enviado, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Então isso é uma realidade. Não existiria a igreja do Senhor, Pai. Não existiria a estrutura da igreja se não tivessem ofertantes, dizimistas. Né? Então nós podemos ver a importância, Pai, de cada oferta, de cada doação, Pai querido. Senão a obra não existiria realmente. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, a palavra diz que pessoas, mulheres, os discípulos ofertavam no ministério dele, porque ele estava dedicado de corpo e alma e espírito na obra. Ele não tinha tempo mais para trabalhar, ele precisava disso. Né, o apóstolo Paulo também, no começo ele até trabalhava, fazia suas tendas, né, ele era construtor de tendas, Senhor. E ele até conseguia se sustentar, mas diz a palavra de Deus que teve um momento que ele se entregou inteiramente à palavra, inteiramente. E o apóstolo Paulo, ele sofreu muito na pele, ele fala muito sobre isso nas epístolas, Senhor, né, quando ele pede realmente ofertas, ele pede lá para as igrejas, nós estamos precisando, nós realmente estamos necessitando aí, para a pregação, para a propagação da palavra de Deus, né, através da igreja, Pai querido. Então isso é necessário, isso é uma verdade, né, não adianta as pessoas criticarem, às vezes, eu vejo, Pai, muitos mestres aí, né, se dedicando inteiramente querendo, sabe, convencer as pessoas de que o dízimo não existe, que o dízimo acabou, que não precisa de dízimo, né? Mas essas pessoas entram numa contradição muito grande, Senhor, muito grande, não existiria. Ele não teria ouvido a palavra de Deus, essas pessoas que pregam contra o dízimo, e ensinam até, e fazem sofismas, e doutrinas, e etc. Mas como eles ouviram a palavra de Deus? Né, eles ouviram como eles ouviram falar, Senhor, do teu nome, né, do teu poder, como eles sentiram o poder, missionários que foram enviados, evangelistas que foram enviados, né, para todos os cantos do mundo, cheios do Espírito Santo, e acenderam almas, sabe, acenderam milhões de almas, glórias a Deus. Como eles teriam feito isso se não tivesse ajuda, Pai querido? E essas pessoas que pregam contra o dízimo, né? Como eles teriam ouvido falar de Jesus? Se não fosse alguém lá atrás que dizimou e ofertou, é uma contradição terrível, Pai. É um engano, né? É uma falsa doutrina, falsos mestres mesmo, Pai querido. Ô, Pai amado e Pai santo, né? O Senhor quer que o teu povo amadureça, Pai querido, né?
e seja realmente realista, sabe, com relação à realidade da guerra espiritual, né? A realidade do que é ser, do que é, Pai querido, o reino de Deus, do que é a igreja. O que é a igreja, Pai querido? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas muito obrigado, Pai querido, né? Pela vida de cada um que oferta e dizima, isso aí está sendo contado, isso aí será joias, coroas, Senhor. Mas sem dúvida nenhuma, né? Com certeza, Pai querido, olha, tudo vai ser desvendado nos livros, sabe? Cada centavo que o irmão ajudou, para que aquele centavo, o que aquele centavo fez na face da terra, Pai querido. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo está sendo registrado, Senhor. Glória a Deus e aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, realmente, dos dizimistas e ofertantes, e por o Senhor ter colocado no coração do pastor Lucas tudo isso, Pai, que é verdade mesmo. Né? Nós, eu, Aníbal, Batista, sentimos na pele, né? Nós sabemos como é que é, né? Muitas vezes nós nos sentimos humilhados de estar pedindo mesmo, né? Várias vezes nós somos confrontados com essa realidade também, Pai querido, né? De depender mesmo, porque eu sei que também isso faz parte do tratamento do servo de Deus, né? Sabe, o humilhar-se realmente, né? Que, sabe, Pai querido, para a gente... Porque nós temos, né, um amor, a chama viva de querer pregar o evangelho, querer viver para a tua obra, querer ver a igreja crescendo, o reino de Deus, né, sabe, a gente quer ver realmente o inimigo sendo envergonhado, os demônios sendo envergonhados, Pai querido, né, através do teu santo poder, oh glória a Deus, aleluia. Isso é uma realidade, Pai querido, isso é um fato, né, em nome de Jesus. E esses falsos mestres que entram em contradições, assim, perniciosas, Pai querido, né? Meu Deus do céu, Senhor, mas o teu povo, Pai, que tem discernimento, está cheio do Espírito Santo, vê as coisas claramente, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, eu só tenho que agradecer, Pai querido, a vida, sabe, agradecer por cada irmão, olha, que realmente, Pai querido, tem, assim, feito coisas incríveis nas nossas vidas, assim, que nós somos muito gratos, oh, glória a Deus, e cada um aqui sabe de quem a gente está falando, Pai, não precisa falar, porque o Senhor sabe, glória a Deus, e tudo está registrado e guardado, Pai, nos livros eternos do Deus Altíssimo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, né, glória a Deus, e eu peço que o teu Espírito desperte, Pai, que o teu Espírito desperte os corações para essa verdade, essa realidade, Pai, a realidade do galardão, a realidade da recompensa do Senhor e a realidade da lei da semeadura, né? Que tudo que é feito, tudo que é dado é multiplicado, sim, Pai querido, isso é uma realidade, isso não é falácia, né? Isso não é para enganar ninguém, isso é uma lei cósmica, uma lei espiritual do Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus. Que uma semente plantada, ela se torna uma árvore que gera 100 frutos, né? Multiplica-se, Pai querido. Porque a gente sabe que do mesmo jeito, né, tanto o mal quanto o bem, eles voltam multiplicado, né? A gente sabe disso. A lei da retribuição, eles dizem várias coisas, lei da semeadora, lei da retribuição, causa e efeito, lei do retorno, sabe? São vários nomes querendo significar a mesma coisa, Pai querido. Glória a Deus. E isso é uma lei que não pode ser quebrada no cosmos, no mundo, no universo, Pai querido. Glória a Deus, aleluia. Tanto o mal quanto o bem voltam, e voltam multiplicados. Glória a Deus, aleluia, Pai querido. Ei, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então, Pai, o teu povo precisa acordar para essa realidade espiritual, Pai querido. Meu Deus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, que o teu Espírito Santo vá agindo poderosamente, né? E agradecendo mesmo, e o teu Espírito vá convencendo dessa realidade, né? Cada um dos corações aqui, em nome, né, Pai querido, de toda a igreja, dessa igreja e da igreja do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe, na face da terra, Pai querido, esse corpo invisível, esse corpo maravilhoso de Jesus, né, sabe, feito por crentes, pessoas de fé, corajosas, né, em nome de Jesus Cristo, dispostos a combater esse mal
que está tão evidente no mundo nos dias de hoje, Pai. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, Pai querido. Glória a Deus. Estrutura a tua noiva, estrutura a tua igreja, mostra a realidade, mostra que o teu espírito vá convencendo da verdade, da guerra espiritual, Pai, e da batalha espiritual. Em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, abençoa também a irmã Vera, que chegou agora, Pai, nosso amado, né, o esposo dela, o Ramon, abençoa eles poderosamente aí, tem sido, né, grandes amigos e companheiros nessa obra aí também, Pai querido, e todos que estão aqui, né, a irmã Célia também, glória a Deus, todos aqui, né, cada um sabe, cada um conhece a sua, Pai querido, a sua intimidade com o Deus Todo-Poderoso, cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai querido. Muito obrigado. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amados. Amém, amém. Mais alguém Amém, pode orar? Jesus. Eu Glória a vou fazer Deus. uma oração. Eu vou fazer uma oração. Hoje de madrugada eu perguntei para o Senhor de uma palavra, e o Senhor me trouxe Marcos 12, fala dos maus agricultores. Mas o Senhor, louvado seja o Senhor, ele está separando, né? Ele está separando o joio do trigo. Eu creio que nesse grupo aqui, o Senhor está colocando aqui, não por... eu não quero me gabar nisso, né? O Senhor está separando daqueles que são os ceifadores que estão colhendo para o Senhor, né? Porque os que estão perseverando na fé mesmo, que está continuando na fé e está obedecendo ao Senhor, nós estamos passando por tempos cada vez mais difíceis, né? E quando foi lá no final, Jesus falou assim, de quem que é essa efígie, né, que fala de César? Aí ele falou, dá de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Então, assim, quando a gente já entende isso, nós estamos aqui para isso, para ser usados pelo Senhor, para buscar almas, né? E um pouco antes de eu entrar aqui na live, eu enviei uma mensagem aqui no grupo da família, porque a família nossa, todos nós, todas as nações, todos os lugares estão passando por momentos de correção, momentos de muitas tribulações. E muitas vezes, por falta de entendimento, vai para onde não deve, né? Vai para as drogas, vai para as coisas terrenas. Nós vamos para oração. Estamos aqui para fazer esse clamor em nome de Jesus, né? Coloquei lá assim, pensem nisso. A reclamação traz coisas ruins. Agradeçam. Temos uma família linda, maravilhosa, cuidadas por Deus. Por isso somos perseguidos espiritualmente. Pensem aí, Jesus foi chutado, cuspido e humilhado por causa do amor. E ele levou sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Não foi em vão o sacrifício que Jesus fez. Aí eu coloquei amém e amo o Senhor Jesus. Nós amamos Jesus. Por isso nós somos perseguidos, mas não desanimados. Somos humilhados espiritualmente. Tira a e canta manás. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu agradeço a tudo, tudo, tudo. A cada detalhe, a cada momento. Por tudo que eu passo. Porque o Senhor sonda os pensamentos e sabe o que tem que ser tirado, o que tem que ser purificado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Na hora que tem que ir, na hora que tem que ficar, na hora que tem que sair, na hora que... Né, e assim por diante. Não é o tempo todo que eu saio de casa, às vezes eu fico mais, né? Tem vezes, às vezes que eu fico 15 dias dentro de casa, só que não é para você sair. É para a gente meditar na palavra, meditar no tempo, observar o tempo, observar as coisas que estão acontecendo, para que a hora que o Senhor levar a gente para o determinado lugar que Ele quer ir, Ele já nos mostrou o que está acontecendo, chegar lá a gente pede a ajuda do Senhor. Senhor, coloca as palavras na minha boca e me abençoe, me dê direção, sabedoria. E o Senhor coloca as palavras na nossa boca e dá sabedoria, porque nós não podemos anunciar placas de igreja. A gente anuncia o Evangelho, o amor, o poder de Deus. Porque Deus, com o amor dele, o que ele fez?
Ele tirou todo o seu poder, todo o seu ego, todo o seu entendimento. Se abaixou, se colocou. Ele precisava de se abaixar? Não. Mas ele se abaixou, ele se humilhou. Se colocou dentro de Maria, se fez em carne. Mandou que ele mesmo fosse humilhado, chutado, cuspido, para levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. E Deus fez isso tudo por amor. Então hoje, como intercessor do Senhor, somos intercessores do Senhor, fazemos tudo isso por amor. Um testemunho bem simples. Ontem, num lugar que a gente foi, mais o Paulo Henrique foi para fazer um orçamento de pintura, e a gente foi lá e tal, e ele mostrou, e quando estava no meio do orçamento, o senhor, que é o encarregado, falou assim, ó, eu sou católico, mas Deus me tocou muito aqui, que eu sei que vocês são homens de Deus, porque também mostrando aqui, você nem me falou de doutrina, mas vocês são homens de Deus. Então, assim, para você pegar esse serviço, Paulo, fala que você já trabalhou 2 vezes para mim, e aí meu patrão vai te honrar nesse serviço. A luz do Senhor sobre a nossa vida, pela fé que nós temos, pela obediência, pela paciência que a gente tem, a gente pode estar passando por tempos de correção. O Senhor permite muita coisa para que venhamos a não reclamar, porque está próximo, bem próximo do Senhor nos levar para o eterno junto com Ele, arrebatar a gente e purificar de todas essas coisas malignas. E nós estamos passando pela forma, pela correção, pela direção, pelo amor do Senhor. E o amor do Senhor não é aquele amor, quando você abraça uma pessoa e dá um beijo ali. É um amor angustiante, porque é uma tribulação espiritual que a gente passa. Mas passamos agradecendo ao Senhor, porque na onde que o Senhor leva a gente, Ele leva a palavra de cura, de libertação, de discernimento para unir família. Levar cura de câncer, de droga, bebida. Isso é tudo pela honra e glória do Senhor. O Senhor escolheu esse grupo, escolheu essa família para a gente ser evangelistas, pastores, diáconos, mestres e assim por diante. O Senhor nos escolheu para isso. Então, assim, independente de que a situação de cada um esteja passando, sejamos gratos. Se estiver bem financeiro ou não. Porque o Senhor está nos sustentando com um pouco da terra, mas com muito de Deus, que é a proteção, com a direção dele. Eu agradeço a tudo por tudo. E eu peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos e que toque no mais íntimo, né? Que nós sejamos agradecedores pelo poder do Senhor que Ele tem em nossas vidas, independente de religião. Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então, nós aceitamos essa mudança, entendemos essa mudança, e os planos de Jesus é o melhor da nossa vida. Jesus é nosso Pai Celestial, feito em carne, para levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Aceitando Ele como único Senhor e Salvador, Deus te restitui tudo na sua vida. Eternamente, que é o melhor, é salvação para eterno. Agradeço, Senhor, pela oportunidade e peço que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmão Gustavo, quer orar, irmão Márcio? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ó, chegou a Nilva. Eu cheguei pro amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Paz, pastora Nilva. Boa noite. Onde você estava, minha noiva? Estava escondida por quê? Ó, meu noivo, eu estava num repouso. Estava escondida debaixo Eu estava no cobertas, repouso do Espírito. Eu estava ali no monte de cobertura. Estava embaixo do monte do Cunha. Estava no monte, é. Isso, monte. é isso que eu queria lembrar. Essa época, estava debaixo do monte. Tá bastante frio. Aqui eu vou fazer um monte para mim também. Ah, isso é bom. Eu também, eu tô embaixo do monte. Tá no monte também, né, Gustavo? Tá dando som. Sabe que eu tô resfriada, e daí o que acontece?
sabe quando a gente fica tudo mole, E a variação de acabada? temperatura, o Gustavo também falou que estava ruim, né? Meu Deus do Sim. céu. É. E eu tomei um resfenol, deitei e empacotei, acredita? Baixou a pressão. Mas que bom, quando dorme é ótimo, maravilha. Sim. Né? Então tá bom, Mas pode amém, orar, Jesus. nosso amado Gustavo aí, né? Amém, Jesus, eu oro sim. E antes de orar, eu queria dar brevemente o testemunho, né, de como, conforme vai passando o tempo, né, a gente vai vendo, né, a forma como o Senhor vai trabalhando e direcionando as nossas vidas, né, para os propósitos futuros, né, que Ele tem, né, para as nossas vidas e sobre aqueles ao nosso redor também, né. Então, queria testemunhar aqui há um tempo atrás, né, há bastante tempo atrás, né, na verdade uns 3 ou 4 anos por aí, né, eu também passei por muitos perrengues, né, com o meu pai, passei, né, foi um grandioso deserto, né, como todos nós aqui temos de passar, eu também tive de passar, né, por esse deserto, e foi um dos momentos em que eu mais tive de me aproximar do Senhor, né, foi um dos momentos em que eu mais tive que estar agarrado ali com Ele firmemente, né, para realmente não desfalecer, né. Foi um momento da minha vida que eu mais tive de amadurecer e crescer espiritualmente, né, e até hoje eu sou grato ao Senhor por ter passado por este momento da minha vida, né, porque por mais que, né, eu estava ali me encontrando em uma situação que eu nunca imaginei que eu ia estar, né, mas sou grato ao Senhor por ter passado por isso, né, foram momentos difíceis, né, momentos em que, né, eu tive a incerteza, né, se eu ia ter alguma coisa para comer ou não, né, mas mesmo assim o Senhor colocou no meu coração, né, naquele momento ali, que aquele ali seria um momento da minha vida em que, né, eu teria uma maior comunhão com Ele, né, eu teria um maior tempo com Ele, né, eu teria uma maior profundidade com Ele. E antes mesmo, né, de eu passar por esse momento, né, Ele já vinha falando no meu coração que eu ia passar por esse momento, né, e eu aceitei, né, aceitei porque, né, conforme a gente vai crescendo na comunhão com o Senhor, a gente vai tomando consciência dos processos que a gente tem de passar, né, para aumentar na intimidade e amadurecer espiritualmente. E foi assim, né, passando por estes momentos difíceis e complicados, né, eu até compartilhei um pouco com o Jones e a Nilva, né, eu trabalhava muito duro e ganhava muito pouco, né, eu nem conseguia contribuir, né, nem conseguia dizimar, porque, né, tudo que eu ganhava era para ajudar em casa, né, e o pouco que sobrava eu tentava guardar, né, porque não sabia se mais para frente ia precisar, então vivia com aquela incerteza, né, e depois que tudo isso passou, né, o Senhor ele vai abrindo novas portas, né, na nossa vida, né, eu lembro, né, do tempo que eu também precisei da contribuição dos irmãos, eu também precisei de ajuda, né, porque quando meu pai faleceu, ele deixou muitas contas para trás, né, e eu e o meu irmão, a gente teve que arcar com tudo isso, mas graças ao Senhor, os irmãos daqui, né, daquele tempo me ajudaram, o pastor João também eu lembro que ele me ajudou, todos os irmãos, né, e, né, depois que passou aquele tempo, né, tava tendo muita opressão também já no meu serviço, né, eu tava trabalhando demais e continuava ganhando o mesmo salário de quando eu tinha entrado, né, então era realmente muito pouco, mas mesmo com esse pouco, né, que, né, como meu pai havia falecido, eu tava conseguindo guardar um pouco mais de dinheiro, e o Senhor colocou no meu coração de começar a dizimar, né, desse pouco que sobrava, né, para ajudar
aos irmãos, porque eu ainda morava com os meus avós, então, né, de uma certa forma, né, eles que me sustentavam, né, por mais que eu sempre ajudei também com as despesas de casa, eu sempre tentei separar um pouco, né, para conseguir ajudar os irmãos. E daí eu tinha um dinheiro no banco, né, era uma quantia boa até. E claro, né, jovem, né, a gente pensa em mil e uma maneiras de gastar esse dinheiro, né. Eu pensei em fazer alguma faculdade ou algo desse tipo. Na verdade, eu não pensei, né, mas muita gente falava, não, pega esse dinheiro, você tem que fazer faculdade, você tem que investir nos seus estudos, nisso e aquilo. E eu pensei, eu lembro que teve até momentos que eu pensei em comprar carro, moto, essas coisas. Mas daí eu peguei e trouxe diante do Senhor e falei para que Ele me orientasse, me direcionasse em relação a tudo isso, né, que, né, não fosse, né, através do meu desejo, através daquilo que eu quisesse, mas sim de acordo com aquilo que Ele tinha preparado para mim, né, para qual era o propósito, né, para aquele recurso que Ele tinha permitido que eu tivesse naquele momento. E Ele colocou no meu coração, né, de montar a empresa, né, a marcenaria que eu tenho hoje. Só que desde o do princípio, né, quando Ele colocou esse desejo no meu coração, né, Ele falou que todo o recurso que eu obtivesse através, né, dessa empresa, né, que eu não ia usar para mim mesmo, né, que seria o meio pelo qual Ele ia abençoar as vidas das outras pessoas, né, abençoar a vida dos irmãos através desse recurso. E eu sou muito grato ao Senhor por ter feito isso realmente da forma como Ele havia colocado no meu coração naquela época, porque é como é agora, né? Eu sou grato a Ele por ter me dado essa oportunidade, né? Graças a Ele deu tudo certo, a empresa, né? Foi tudo muito bem, né? Os serviços começaram a aparecer, os clientes começaram a aparecer, né? E não foi bom somente para mim, mas para o meu irmão e para o meu primo também, né? Porque eu tinha falado para eles, né? Falei para a gente sair, né? Daquela empresa que a gente estava, né? Porque o dono, né? Até expliquei a situação para a Nilva e para o Jones, né? Que o dono ele estava ganhando em cima, né? Do meu irmão e do meu primo. Então eu falei que para a gente sair que eu ia usar aquele dinheiro que eu tinha na poupança, né? Que era da pensão por morte que eu tinha da minha mãe, né? Que ela faleceu quando eu tinha 6 anos, 6, 7 anos. E aquele dinheiro ficou retido no banco, né? E eu só podia pegar ele quando eu completasse 18 anos. E foi bem nesse tempo que o meu pai faleceu, né? E eu, né, como Deus sabe todas as coisas, né, se tivesse permanecido, né, com aquele dinheiro, provavelmente o meu pai ia ter usado para fazer alguma outra coisa, né? Porque ele era o meu responsável, né? Então ele podia pegar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa. Mas, né, como o Senhor levou ele, né, então o Senhor me direcionou para usar esse dinheiro com esse propósito. Né, e também foi bênção, né, na vida do meu irmão e do meu primo, porque, né, eles puderam, né, foi uma bênção sobre a vida deles também, né. O meu primo, ele tinha acabado de ganhar o filho dele, né, então ele conseguiu recursos, né, para sustentar ele e a família dele também, e o meu irmão também. E eu consegui o recurso, né, para poder estar ajudando aos irmãos aqui. E tudo aquilo que eu ganhei até hoje né, com a marcenaria que o Senhor me deu, né, eu usei para ajudar os irmãos. Né, e sou grato ao Senhor por isso, né, por me ter colocado nessa posição, por ter colocado esse desejo no meu coração, né, porque eu lembro que tinha duas coisas, né, logo quando eu me converti, tinha duas coisas que eu não conseguia compreender muito bem, né, que eram orações em língua, né, e a questão do dízimo. Eu não conseguia, era uma coisa que
ainda estava meio confusa na minha mente, então eu não fazia isso mais por receio, né? Eu não orava em línguas porque eu tinha receio, né? Porque, né, eu ainda não era tão maduro na fé, né? Então eu ficava com medo das coisas que estavam sendo ditas ali, né? Não compreendia também muito bem. Em relação ao dízimo também, né? Eu sempre fiquei meio com receio, né, de fazer isso, né? Mas o Senhor é bom, Ele é grandioso, Ele é perfeito, Ele vai trabalhando as coisas cada uma no seu tempo, né? E eu sou grato ao Senhor, né? Só tenho a agradecer ao Senhor, né? Às vezes as pessoas de fora, né, olham pra gente, né, e pensam, nossa, né, ele deve ser bem-sucedido, né? E realmente eu sou bem-sucedido, né? Porque eu tenho investido, né? Tenho investido no reino do Senhor, né? Tenho investido no tesouro eterno, né? Que Ele tem preparado para cada um de nós aqui, né? Tenho investido no meu galardão, né? Se assim eu posso dizer. Mas graças ao Senhor, e eu tenho certeza, né? Que se eu não tivesse aceitado, né? Esse propósito que Ele propôs para minha vida nesse momento, Ele ia ter chamado alguma outra pessoa, né? Para fazer isso. Da mesma forma como foi com a Erin, né? O Senhor falou para ela que num dos sonhos dela que Ele havia chamado outra pessoa, né? Ele tinha chamado já uma pessoa para fazer esse trabalho, né? Que era o mesmo que a Erin está fazendo agora, né? Só que essa pessoa se desviou, né? Não me lembro muito bem se ela perdeu a fé ou algo desse tipo, né? Mas só sei que o Senhor foi lá e chamou outra pessoa, e essa outra pessoa foi a Erin, né? Mas enfim, sou grato ao Senhor, né, pelos recursos que Ele tem nos dado e por ter despertado esse desejo nos nossos corações de contribuirmos e ajudarmos com os irmãos, né, que vivem da fé e que são totalmente entregues ao Senhor, certos de que Ele mesmo proverá para a vida deles, né, como é no caso do Jones, da Nilva e do João Batista. E eu sou grato ao Senhor, né, por nos usar e colocar esse desejo nos nossos corações de contribuirmos e ajudarmos com os irmãos, né, pois fazemos parte deste mesmo corpo, fazemos parte, né, da Igreja de Cristo, né, e enfim, funcionamos como um corpo e ajudamos os membros uns dos outros da forma como o Senhor tem nos direcionado, né, uns com a oração, outros com a pregação da palavra, outros com os recursos que o Senhor tem trazido, né, para nos mantermos, para mantermos a obra, e assim por diante, né, como um corpo. E clamamos ao Senhor neste momento, Pai, né, que cada vez mais o Senhor traga mais e mais dizimistas, cada vez mais e mais pregadores, cada vez mais e mais profetas, Pai, cada vez mais e mais guerreiros de oração, Senhor, para que cada vez mais e mais a Tua igreja cresça, que cada vez mais o Teu corpo se expanda, Senhor, para que cada vez mais o fogo do Teu revivamento queime dentro dos corações dos Teus filhos e filhas, meu Pai, para que venham se reunir aqui, Pai, que cada vez venham mais pessoas sedentas e famintas da Tua palavra, né, com sede de tudo aquilo que o Senhor tem trazido, das revelações, das mensagens, das boas novas que o Senhor tem manifesto, né, do Teu reino. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tocar nos corações dos irmãos que já estão aqui, para que venham trazer ajuda, para que venham trazer amparo aos irmãos que necessitam e que vivem da fé, né? Pedimos ao Senhor, Pai, que cada vez mais venha trazer recursos das mais diversas formas diferentes como o Senhor pode fazer, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, né? Sabemos que o Senhor não nos desampara de forma alguma, e sabemos que o Senhor irá manifestar a Tua obra nas vidas de cada um de nós aqui de uma forma ou de outra, né? Mesmo o Senhor chamando uns e outros, mesmo uns aceitando e outros não, né? Sabemos que o Senhor irá manifestar a obra, sabemos que o Senhor irá trazer o Teu reavivamento, pois tudo isto, na verdade, será feito por Ti mesmo, Pai. O Senhor só está nos convidando, né, para fazermos parte disto. O Senhor convida cada um de nós para fazermos parte da obra que o Senhor tem manifestado, né? Sabemos que o Senhor não precisa de nós para fazer nada disto, mas sabemos que o Senhor nos quer, pois o Senhor nos criou para isto, para sermos os Teus representantes,
né, para sermos, né, para manifestarmos o teu caráter, para manifestarmos a tua justiça, né, para resplandecermos a tua glória, para resplandecermos o teu caráter, Pai, né, para que as pessoas ao verem nós venham enxergar a ti, Pai, através das nossas atitudes, através das nossas ações. E pedimos ao Senhor, Pai, cada vez chame mais pessoas dispostas a participarem do novo que o Senhor tem preparado para as vidas de cada um de nós, Pai. Que cada vez mais o Senhor venha chamar estas pessoas, né, convidá-las para participarem, né, deste teu reino, Pai. Este teu reino que não é aqui, mas que há de vir, mas que já está sendo manifesto aqui, Pai. Né, sabemos que o Senhor irá fundir o físico com o espiritual, né, e nada, né, será oculto aos olhos dos teus filhos, né, e todas as decisões que eles tomarem serão as decisões decisivas, né, pois não haverá dúvida sobre as suas mentes, não haverá dúvida sobre os seus corações, sobre céu e inferno, Pai, pois tudo estará diante dos olhos deles de uma forma tão clara que até mesmo os cegos poderão ver, os coxos poderão andar, os surdos poderão ouvir a tua palavra, né, os mudos irão proclamar, né, as bênçãos que o Senhor tem manifesto sobre as vidas deles. E nós estaremos aqui, Senhor, testemunhando, né, todas as bênçãos que o Senhor tem manifesto, assim como também a queda do mal, né, e a fuga dos inimigos, Senhor. E somos gratos por isto, Senhor. Obrigado por nos permitir nascer neste tempo. Obrigado pelas posições que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela importância que temos diante dos teus olhos, Senhor. Pois todos nós, né, detemos aqui, né, obtemos um papel importante, né, para o teu reino, Pai. Pois o Senhor não nos criou à toa, né, o Senhor não nos criou sem propósito, né, o Senhor não nos criou sem sentido algum, mas sim todos temos um propósito, todos temos a nossa importância, todos temos o nosso papel na história, né, na tua história, Pai, nessa grandiosa história que o Senhor está contando, né, para todo o céu, né, todas as constelações, todas as estrelas, todos os céus, né, todos estão vendo, né, tudo isto que o Senhor tem manifestado, Pai. Né? E somos gratos, Senhor, por ter colocado nos nossos corações de respondermos ao chamado que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, né? Chamado à comunhão, chamado à intimidade, chamado a morrer para nós mesmos, chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não somente por palavras, mas por atitudes, né, Pai? Enfim, Senhor, só temos a lhe agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo bom ânimo que o Senhor tem nos trazido, né, por nos equipar e nos armar física e espiritualmente, Pai, com as nossas orações, com os nossos clamores. Obrigado por nos dar o teu sangue, né, pelo qual podemos pisar escorpiões e serpentes, Senhor. Obrigado por nos dar o teu nome, o qual podemos usar para declararmos que as obras dos malignos sejam desfeitas, né, para ligarmos e desligarmos as coisas nos céus e na terra, Pai, no físico e no espiritual. Né, obrigado, Pai. Ajude-nos a tomarmos posse de toda a autoridade que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a tomarmos posse de todo o poder que o Senhor tem nos concedido, Senhor, para andarmos na tua autoridade, Pai, para andarmos no poder do teu nome, Senhor. Dissipando todas as trevas, Senhor, derrubando todos os muros que o inimigo tem construindo, impedindo o avanço dos teus filhos, Pai, impedindo a compreensão deles sobre o tempo em que vivem, Senhor. Ajude-nos a nos erguermos, Senhor, como a tua verdadeira igreja, como o teu verdadeiro corpo, como as tuas noivas prudentes, como os teus remanescentes, como os teus guerreiros, né, na frente, né, na primeira fileira ali de batalha, Pai, para guerrearmos junto a Ti e aos Teus santos anjos, né, para participarmos desta batalha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, né, cada vez mais força sobrenatural, que cada vez mais o Teu Santo Espírito atue de uma forma sobrenatural, Pai, sobre o Teu corpo,
sobre estes teus filhos que ainda estão dispersos, Pai, sobre os teus filhos que ainda dormem, sobre os teus filhos que ainda se encontram num estado de estagnação, Pai, e que nem o sabem. Por favor, Senhor, traga luz à sua mente e aos seus corações. Tire toda e qualquer névoa ou feitiço que o inimigo tem lançado sobre eles para mantê-los distraídos ou preocupados com coisas vãs e pequenas do mundo, Senhor. Coisas que o Senhor mesmo já tem providenciado a solução, para serem cuidadas, pois procuremos primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Então ajude-nos a buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Pai, nos entregando por completo a Ti, Pai, ao Teu querer e à Tua vontade, para que o Senhor nos use da forma como o Senhor já predeterminou, Pai. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo do Senhor fundar os fundamentos deste mundo, Pai, os fundamentos desta terra, o Senhor já havia nos visto, o Senhor já havia nos amado, o Senhor já havia se deleitado, com aquilo que nós haveríamos de ser em Ti, através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, através do sacrifício vivo, que Ele teve por nós na cruz, tomando sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e abrindo um caminho, sendo a ponte entre nós e o Senhor, o nosso Pai Abba, o grande Eu Sou. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue, por lavar as nossas vestes, por nos libertar do cativeiro, do pecado, Pai. Somos gratos por tudo isto, Senhor, por nos amar primeiro, Pai, por nos resgatar da velha condição que nos encontrávamos. Obrigado, Senhor, pelos nossos corações, por nos dar um coração de carne, meu Pai, um coração de ouro precioso aos Teus olhos, Senhor. Obrigado, Pai, e somos gratos por isto, pois isto tudo é obra do Senhor, Pai. Nós apenas cedemos e permitimos que o Senhor trabalhasse sobre nós e através de nós. Obrigado, por nos ter como os Teus vasos, Senhor, vasos que o Senhor tem enchido com Teu óleo santo, com a Tua água viva, com o Teu vinho novo, com o Teu óleo santo e puro, Pai. No sangue de Jesus louvamos e engrandecemos ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao nosso noivo, ao nosso noivo que já está às portas, apenas aguardando, que a sua noiva chegue. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Irmã Célia. Que bênção foi essa, meu Deus do céu? Amém, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nossa, que Glória a Deus. como é lindo. Gustavo morava como é que é? Num quartinho, num lavacar, né, Gustavo? Lavacar. Sim, não tinha cômodo, era só um quadrado. Era um quadrado. Daí eu e meu pai, a gente usava 2 guarda-roupas que a gente tinha, para meio que tentar dividir ali, Nossa, mas era uma situação bem precária. O meu pai, ele dormia pro lado de fora, que é a cozinha, e o banheiro eram pro lado de fora. Mas era teu irmão também, que tava junto também, né? Não, meu irmão, ele já tinha ido embora, Ah, já tinha. Meu irmão, ele não aguentou a convivência com meu pai. Sim. Sim, Daí ele foi embora. Agora, Deus Irmão que Gustavo. Meu Deus, né? Irmão Gustavo. Ele já passou por esses pedaços, assim. Então, quando eu tive 6 anos que a gente mudou para a empresa que chamava Agroman, acho que muita gente conheceu ela, porque ela era muito, muito rica. Acho que em Paracatu, Minas Gerais, ainda tem ainda. E aí era um barracão feito de placa de muro, e aí eles não fizeram cama, eles pegou os pau de eucalipto e emendou o giral de fora a fora, e fazia os colchão de capim. E aí a gente dormia em cima dos colchão de capim, Aí depois, ao longo do tempo, uma vez em 94, eu já estava com 20,
22 anos. Eu fui trabalhar de operador de máquina, de tratorista, e o barracão que nós dormíamos não tinha espaço de colocar colchão, nós dormíamos em cima do saco de adubo, em cima do saco de semente. Nem dormia, né, que a gente não descansava. A gente começava a trabalhar às 7 horas da manhã, ia até 1 hora, 2 horas da madrugada, gradeando, nivelando, plantando, né. Aí a hora que a gente deitava, você nem descansava. A hora que você deitava assim, você sentia aqueles ratão passando em cima da gente de noite. Sim, Então, assim, lá a também, gente tá lá, desde muito tempo. E louvado seja Deus, Deus vai suprindo, né? Devagarzinho, mas vai. Em nome de Jesus, sim, amém? lá naquele lugar que eu ficava, também, às vezes estava dormindo assim, você escutava os ratos passando para lá e para cá. Né? E assim, eu ficava com muita dó do meu pai, né? Porque por mais que ele fosse daquele jeito dele, fosse uma pessoa difícil, né? Ele não conseguia dormir na cama, né? Por conta do problema de coluna que ele tinha, né? Ele só conseguia dormir num sofazinho que tinha lá fora, lá do outro lado, lá, que era, que era mais confortável para ele, né? Mas era complicado. Né? Eu não tomava café em casa, né? A minha avó morava ali por perto. Então eu levantava um pouco mais cedo e ia tomar café lá com ela. Às vezes chegava à noite, daí meu pai falava, ó, não tem nada pra gente comer. Pois Aí é. eu falei, não, pera aí, eu tenho um dinheiro guardado ali dele, né? Comprava alguma coisa pra um lanche ou um pão, alguma coisa pra gente comer. Mas foi bênção, né? Agradeço a Deus por ter passado por isso, porque eu lembro até hoje, né, quando meu pai falando que a gente ia ter que mudar, né, no momento que eu cheguei, assim, eu falei, nossa, pai, meu Deus do céu, quando eu cheguei lá nesse lugar, né, mas daí eu peguei e me ajoelhei, né, me ajoelhei na cama, e falei, pai, obrigado por isso, né, obrigado, pois, né, eu me entreguei ao Senhor, né, pedi que o Senhor trabalhasse no meu coração da forma como fosse necessário, né, para que eu crescesse no Senhor. E se eu estou passando por isso, né, eu vou passar, né, e vai ser o lugar onde eu vou ter a comunhão com o Senhor, vai ser o lugar onde eu vou orar, onde eu vou crescer no Senhor de uma forma ou de outra, né, não importa. E realmente foi, né, até a morte do meu pai, né, que ele faleceu ali mesmo, né, naquele quadradinho ali, né, na frente foi do ali meu mesmo? irmão. Faleceu? Sim, foi ali, Foi. Né? que ele tava mal, né? Ele tava devendo pra agiota. Às vezes eu tava deitado na cama, vinha alguém batendo no portão. Ele Sim. falava, cadê seu pai? Ah, não Meu sei Deus, onde hein? meu pai tá. Ele falou, vim receber o dinheiro. Daí, ai meu Deus. Daí eu ia lá, pegava um dinheirinho que eu tinha guardado e entregava pra ele. Eu nem falava pro meu pai. Mas ele morreu ali, ele faleceu ali, né? Porque, né, meu pai era assim, ele sentia a dor, ele tomava remédio, se entupia de remédio. Daí sarava, daí começava a bebia cachaça, um monte de coisa, daí ficava ruim de novo, daí ficava nisso. Daí nos últimos dias dele ali, ele ficou mais ou menos uma semana mal, enrolando. Daí chegou no sábado, daí de tanto eu e meu irmão insistir pra ele ir no hospital, né, pra ele pelo menos melhorar, né, tomar alguma injeção na veia, alguma coisa assim. Daí mesmo assim ele estava resistindo, né, daí já era num sábado, né, na hora do almoço mais ou menos. Daí eu e meu irmão, a gente foi almoçar na casa da minha avó. Quando eu tava terminando de almoçar, ele ligou, né, ligou pra gente voltar lá. Era mais ou menos uma quadra de distância. Pra gente voltar lá, que ele tinha começado a sentir muita dor, muito mal-estar. Daí meu irmão morava na edícula do fundo da casa da minha avó. Daí eu fui lá correndo, chamei ele. E falei pra gente lá, né, que ele finalmente, né, tinha aceitado ir pro hospital. Daí quando a gente chegou lá, né, daí ele já tava todo aquele tempo com a mesma roupa. Né, daí a gente ajudou ele a trocar ali de roupa, mais ou menos, né.
né? Daí quando o meu irmão foi levantar ele da cama, né, que ele estava deitado, né, daí ele falou que as vistas dele escureceu, né? Daí meu irmão voltou ele, né, para ele tentar recuperar o fôlego, a força ali. Daí quando ele fez aquela força para se levantar de novo, daí eu lembro até hoje assim que o meu irmão estava segurando os braços dele, né? E começou a tremer, né? Começou a se tremer tudo ali. Daí meu irmão foi deitando ele de volta, e daí eu já vi que meu irmão começou a se desesperar, né? Começou a falar, pai, por favor, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Daí até então a gente não, pelo menos eu naquele momento pensei que ele só tinha desmaiado, né, ou algo do tipo. Daí eu falei pro meu irmão correr pro vizinho, né, amigo nosso ali, pra pedir ajuda, alguma coisa. Daí eu pulei em cima da cama, né, comecei a tentar fazer algum tipo de reanimação, tentei fazer alguma coisa ali. Daí eu meio que fiquei naquela, né, não sabia se ele só tinha desmaiado, se tinha morrido, tudo. Eu só peguei e orei pro Senhor, né? Falei pra ele que eu perdoava o meu pai por tudo aquilo que ele tinha feito, por toda a mágoa, né? Tudo o que ele tinha feito eu e meu irmão passar, né? Pedi pra ele que se fosse aquela hora ali, né? Que ele, né, pegasse, levasse, né? O espírito do meu pai, né? Que ele perdoasse também ele, né? Por tudo aquilo que ele tinha cometido, né? Por todos os erros dele. Né, e também sou muito grato a Deus por ter tido esse momento, né, com o meu pai, né, aquele momento ali, né, por mais que tenha sido tão difícil e doloroso, né, não é fácil, né, mesmo sendo uma pessoa difícil, é pai, né, então, só agradeço a Deus. É verdade mesmo. Alguém mais quer orar? Eu vou. Eu vou orar. Tá bom. Verdade, né? Então ainda não, eu vou encerrar a gravação depois, tá? Pode orar. Eu vejo que todos nós passamos por momentos difíceis, né? Eles estão descobrindo agora, muito tardiamente, que a falta de vitamina D pode causar esclerose. E quando antes eu fiz exames e eles viram na época que eu morava ainda num quartinho, dentro de um salão da estética onde eu trabalhava. E aquele quartinho era muito pequeno e eu morei ali 10 anos. E foi muito difícil, mas... Era um quarto, uma cozinha e um banheiro, né? Mas era cozinha... Não, Dionísio. Só que aqui era meu... Era só o quartinho, porque a cozinha era das compartilhada ali, né? funcionárias, de todo mundo que trabalhava era só no teu salão. Mesmo era o quarto. Né? O banheiro era compartilhado com os clientes, com todo mundo. E eu cansei de, muitas vezes, quando terminar o trabalho, eu ter que lavar todo o banheiro para poder entrar para tomar banho. E cansei de... Eu lavava no início a roupa minha, tinha que lavar no chuveiro. Aos poucos, daí eu comprei uma máquina usada. E a roupa, durante 10 anos, eu pendurava a roupa num varalzinho que eu estendi na cozinha e foi muito difícil. E quando eles viram que eu estava com uma deficiência de vitamina D, estava 0,0 não sei o que, não tinha vitamina D. Zerado praticamente. E era algo assim que o médico falou que era algo inacreditável. Ele nunca tinha visto uma pessoa que não tinha a vitamina D. E o Gustavo falando essas coisas e me veio à mente esse tempo de deserto que o Senhor permite a gente passar, esse tempo de solidão
que onde está só a gente e Deus, sabe? Eu lembro que eu não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Quantas vezes no Natal ou no Ano Novo eu ficava na janela, assim, ali daquele, era numa sobreloja, eu ficava olhando para fora, escutando o barulho dos fogos, escutando as pessoas comemorando, e eu lembro que no início eu comia o resto da marmita das pessoas, das funcionárias, eu comia o resto das marmitas, e teve uma época que eu passei 30 dias comendo um miojo chamado Renata, que era mais barato do que esse Nissin. O Nissin eu acho que era 50 centavos e esse Renata era 30. E eu comia esse miojo. E eu lembro que a gente, o ser humano, é tão interessante que a gente se adapta. E o lençol eu colocava durante o dia, eu colocava na janela de cortina e à noite eu pegava e estendia no colchão, que eu dormia no chão. E eu tinha um colchão de solteiro. E era tantas coisas, né, que daí a gente vê a bondade de Deus nas nossas vidas, né? Parece que aquele momento nunca vai passar. E eu não tinha amigos, não tinha nada. E eu vejo que o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Ele não deixou a gente perecer, mesmo passando por tantas coisas, por tantas situações difíceis, por tanta luta. Ele não nos deixou perecer. Glória a Deus, né? E toda essa luta fez parte da nossa história para hoje a gente saber valorizar tudo que o Senhor fez na nossa vida e o que o Senhor está fazendo e o que Ele vai fazer, né? Então eu só posso agradecer ao Deus Todo-Poderoso, porque independente de tudo que a gente passou, a gente permanece em pé, inabalável na presença do Senhor. Nós continuamos, nós estamos aqui. E isso é o que basta, nós estamos aqui, né? E continuamos firmes para fazer a vontade do Senhor. Toda a dificuldade, toda a luta não fez a gente cair nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, né? Não fez a gente cair. Amém, né? Sabe? Vender a nossa alma. Hoje nós continuamos aqui, somos de Cristo. Isso é o que basta. Pai amado, Pai bendito, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. A gente está abrindo o nosso coração, Senhor. E eu te agradeço por esses irmãos que são mais que irmãos, são amigos, pessoas, Pai, que fazem parte da minha caminhada, da minha vida, e que eu peço ao Senhor, Pai, que a gente, sabe, naquele grande dia, quando nós estivermos diante ao trono da sua graça, adorando, que nós estejamos todos juntos ali, e lembrando que valeu a pena toda a luta, todo o sofrimento e toda a dor, sabe, valeu a pena. E é o que eu quero, estar junto com os meus irmãos na glória eterna. Ajuda-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, a suportar, sabe,
todos os dias maus, para que a gente permaneça inabalável e que ninguém venha roubar a nossa coroa. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor Jesus, a ser melhor a cada dia, não para nossa, sabe, vaidade, para mostrar para os outros que é melhor, não. Que a gente seja melhor, Pai. Que a gente assemelhe-se ao seu Filho. Manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor Jesus, da vida do Gustavinho, que eu amo tanto, Pai. Do pastor Lucas, Pai, que a gente aprendeu a amar, que é uma pessoa tão especial na nossa vida. Do irmão João Batista, Senhor Deus. Oh, Senhor, o Senhor nos presenteou há tão pouco tempo com a irmã Vera e com o Ramon. Eu te louvo, Senhor, por isso. A irmã Célia, uma intercessora tão abençoada, tão amorosa, que a gente olha para ela, tem vontade de abraçá-la. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa família em Cristo Jesus, por pessoas, Pai, tão cheias da Tua presença, que sente tanto a dor do próximo, Pai, que tem, sabe, andado junto, do lado a lado. Abençoe, Pai, os familiares de todos eles, abençoe a sua casa, abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, o teu levantar, o seu deitar, o seu agir, o seu falar, que eles sejam cheios do poder do Espírito Santo, plenamente abençoados, Pai. Senhor Jesus, que essa bênção seja transbordante na vida de todos eles, e que eles, através, Pai, do testemunho de vida deles, eles ganhem mais vidas para Cristo Jesus. Abençoa a vida do meu esposo, Pai, que tem estado, Senhor Jesus, aqui te buscando em espírito e em verdade todos os dias, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo esposo que o Senhor me deu, que tem cuidado de mim, Pai, que tem feito tantas coisas por mim, eu só posso te agradecer. No nome santo do Senhor Jesus, que todos sejam plenamente abençoados e que o Senhor nos dê uma noite de sono reparadora, abençoada e cheia da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Acho que agora eu posso parar a gravação, né? Somente para quem. A irmã Célia quer orar? Ela não pode. Não pode orar? Não, porque tá tendo barulho lá na casa dela.